Protestos em Cuba, principalmente na cidade de Santiago, a segunda maior do país, pedem por alimentos e energia. O que está acontecendo com a ilha, que já foi alvo de imensos protestos em 2022, e a gente tem o Miguel Díaz-Canel, atual mandatário, culpando os antirrevolucionários e os Estados Unidos, enquanto os americanos pedem respeito aos direitos humanos. Diretor da inteligência da Rússia garante que a França já está mobilizando 2.000 soldados para entrarem no território da Ucrânia e que isso não é o fim, tá? Isso seria a primeira escalada, mas próximas escaladas virão com milhares de soldados franceses. Inclusive ele avisa, tá? Os franceses serão alvo prioritário dos russos. O que vai rolar, hein? Uma guerra direta? Lembrando que a França está envolvida em imensos protestos internos do país, principalmente do setor primário, mas também com uma certa crise de popularidade contra o Macron e com eleições europeias dentro de um futuro próximo. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Washington Post, que mostra que o Biden era sim favorável aos ataques israelenses contra os palestinos, enquanto pede agora para não ter operação em Rafah, ou seja, é tudo uma jogada muito mais política do que exatamente moral, e discutir um pouquinho também sobre a posição da Armênia, aquele país que fica na região do Cáucaso, e faz parte inclusive de uma aliança militar com os russos, mas vem se afastando cada vez mais do Putin e agora recebeu até o Stoltenberg, liderança da OTAN, dentro do seu país. O que isso significa para o Putin? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir para o meu projeto aqui, de aulas diárias, né, vídeos diários para vocês, comentando noticiário, fazendo uma análise, fazendo algumas correlações com outros fatos geopolíticos, galera, seja membro, tá? Que isso ajuda bastante o nosso canal, que não é muito family friend para o YouTube, e também, claro, né, ajuda o nosso queridíssimo professor aqui, Ricardo Marcílio, a continuar tendo tempo hábil para ficar pesquisando, enfim, trazendo conteúdos para vocês. Belezinha? Se não puder, galera, se não quiser, só seu like e engajamento já tá sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei pra vocês na parte inicial do nosso vídeo, os protestos que vêm acontecendo em Cuba vêm preocupando principalmente o atual mandatário Miguel Díaz-Canel. Para quem não sabe, Cuba passou por uma revolução em 1959, era liderado pelo Fulgêncio Batista e, na época, até regido ali por uma espécie de legislação conhecida como Emenda Platt, Cuba era quase um outro estado dos Estados Unidos. Era conhecido como o quintal americano, como espaço de lazer dos Estados Unidos. Então, com cassinos, com bebidas, com charutos, com enfim, né, sabe o que eu tô falando? Cuba tinha uma postura até colonial, vamos colocar assim. E aí, o Fidel Castro, que já tinha tentado fazer golpes no passado contra o Fulgêncio Batista, conseguiu organizar uma guerrilha com seu irmão, com Che Guevara e outros membros, e conseguiu, não vou narrar a história inteira aqui, claro, né? Tirar o Fulgêncio Batista do poder. A postura do Fidel Castro, naquele momento, olha que interessante, não era uma postura socialista, era muito mais anticolonialista. Só que quando os americanos percebem essa postura anticolonialista no Fidel Castro, aí eles tentam fazer agressões ao território cubano, ataque à Praia dos Porcos, por exemplo, é o mais famoso de todos, né? E aí sim, a União Soviética, percebendo uma certa brecha, e alguns membros também, né, como o próprio Che Guevara, que aí sim tinham anseios mais socialistas, Cuba se converte ao socialismo, aliás, da maneira como é hoje, né, até os dias de hoje. Se durante a Guerra Fria existiam, claro, dificuldades, mas Cuba não era visto como um país miserável, com dificuldades econômicas, eu diria que pós-Nova Ordem Mundial, com os embargos econômicos dos Estados Unidos, com a falta de liberdade econômica, com a falta de segurança jurídica, com a falta de iniciativa privada, dentro de um mundo, naquele contexto, né, neoliberal, globalizado, de capitalismo ferrenho, Cuba começa a sofrer bastante, embora alguns índices sociais, como o próprio IDH, a questão da expectativa de vida, a mortalidade infantil, tenham avançado até que de maneira significativa, taxa de alfabetização, né, na ilha de Cuba. Mas é fato, galera, que do ponto de vista de aspecto econômico, é uma ilha que sofre bastante, com grande parte da população na linha da pobreza. Pois bem, galera, passado aquele momento, então, do fim da União Soviética, a ajuda ali, né, dos soviéticos, Cuba começa a sofrer bastante e passa a depender de alguns parceiros econômicos com a exportação de tabaco e de cana e também no turismo, é fato. Quando você tem, por exemplo, a Covid-19, que acabou fazendo com que os países que mais dependiam do turismo para atrair dólares sofressem bastante, Cuba começa a sofrer muito. E a gente tem em 2022
grande parte da população pedindo, na época, por alimentos, combustíveis e medicamentos. Estimam-se, tá, que na época, 400 mil pessoas emigraram da ilha, fugiram da ilha em meio aos protestos pela falta de serviços básicos. Tá certo que a gente teve a saída do Fidel Castro, a entrada do Raul Castro e, mais recentemente, Miguel Díaz-Canel, que é, vamos colocar, o primeiro líder que não participou da Revolução Cubana, atual mandatário, embora ele se diga também castrista, ou seja, respeita aí as ideias de Raul Castro e Fidel Castro. Ele promoveu algumas pequenas aberturinhas, mas ainda muito regulado, muito planificado pelo Estado, e é fato, galera, que o embargo econômico não acabou e as dificuldades, como eu falei para vocês, de segurança jurídica, investimentos estrangeiros, ainda são muito sintomáticos na ilha. Então, depende muito de alguns setores específicos e do Estado conseguir dar conta de suprir tudo isso para a população. Em 2022 não deu conta e eu diria que agora, galera, principalmente na questão da energia e também dos alimentos, não vem dando conta. Em Santiago a gente teve, por exemplo, a segunda maior cidade do país, tá? Alguns relatos de regiões que ficam 18 horas por dia sem energia. Pô, somado à falta de alimento, você ficar sem energia, que não dá para congelar os alimentos que já existem, as perdas sociais elas são muito importantes. E é aí que vão começar os protestos. Segundo Miguel Díaz-Canel, atual mandatário, ele conversou com os manifestantes, conversou com a população e grande parte entendeu as dificuldades que a ilha atravessa nesse momento, mas que serão superadas, segundo Miguel Díaz-Canel. Agora, ele fala que alguns setores não aceitaram conversar com o governo porque, na verdade, eles não querem a melhoria da ilha. Eles são antirrevolucionários, inclusive financiados pelos Estados Unidos, para acabar com o regime socialista cubano. Professor, de fato isso é verdade? Cuba, de fato, só é pobre porque sofre com as sanções americanas? Cara, na minha concepção, tá? Não quer dizer que eu estou certo. Na minha concepção, não. Eu acho que existem vários outros problemas estruturais, mas que podem sim ser agravados pelo embargo econômico dos Estados Unidos. E, aliás, embargo econômico que já está fora de moda, né? Convenhamos. Ah, professor, mas embargo econômico... Pô, aquele era o contexto de Guerra Fria. Hoje, por exemplo, você tem a União Europeia, Brasil, todos os países do mundo votando contra o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. E de verdade, galera, eu, pensando politicamente, os Estados Unidos não considera que o grande mal é o regime socialista de Cuba, então tira embargo. Porque se eles tirarem embargo econômico, vai ficar exposto que mesmo sem embargo econômico dos Estados Unidos, os cubanos continuam sofrendo. E agora, qual que é a culpa dos Estados Unidos? Entende? Então, na minha concepção, tá, o embargo econômico é sim uma coisa errada e grande parte da comunidade internacional também vê dessa maneira. Até porque isso é utilizado como justificativa pelos cubanos pela pobreza. Quando a gente teve, por exemplo, essas denúncias do Miguel Díaz-Canel, os Estados Unidos, eles se posicionaram, né? E deixaram o pessoal bem claro que eles não têm nenhum tipo de relação com os acontecimentos que tem em Cuba, mas pediram para respeitar os direitos humanos. Cuba, como resposta, mais uma vez falou que fica muito chateado e fica, enfim, vamos colocar triste com a interferência externa dos Estados Unidos em mais um país, que é Cuba. E aí, pessoal, será que sem os embargos econômicos, Cuba atravessaria essas dificuldades? Deixa nos comentários. Sem brigas, hein, galera? Discussão saudável. Sem polêmica não tem como, né? Mas vamos tentar fazer uma discussão aqui bastante saudável de ideias e não de xingamentos pessoais. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligado a declarações do diretor da inteligência da Rússia. A gente tem o Sergei Naryshkin, tá, que é o diretor do serviço de inteligência, colocando que a França, nesse momento, já está preparando 2.000 militares para ir em direção ao território ucraniano. Lembrando que isso não é uma coisa nova, teoricamente, porque a própria Rússia falou, o Putin falou no seu discurso de vitória, falou assim, olha, vocês estão perguntando se a França vai mandar tropas? A OTAN já tem tropas na Ucrânia há muito tempo. Os nossos soldados, quando eles vão invadir, por exemplo, o território ucraniano, inclusive a Rússia obteve mais vitórias, tá? Ontem e hoje no campo de batalha, eles viram que tinham soldados ali que falavam inglês, que falavam francês, e com certeza eram soldados estrangeiros, ou britânicos ou franceses. Lembrando que isso também coincide com a declaração da Alemanha, que falou que não colocaria mísseis Taurus, mísseis de longo alcance no território ucraniano, porque além dos mísseis conseguirem atingir a Rússia, a Alemanha não quer atacar diretamente os russos, Moscou, mas também teria que colocar militares alemães no território para fazer toda a programação e a logística desses mísseis de longo alcance, dando a entender que Inglaterra e França, que cedem mísseis de longo alcance, têm militares ali posicionados. Será? Cara, de fato, tá? Tudo especulação. Mas ele deixou bem claro, falou assim, ó,
O líder do país, se referindo a Macron, ele não se importa com a morte de franceses e com a preocupação dos generais, que via de regra não apoiam essa medida. Inclusive, os contingentes já estão sendo preparados e terão inicialmente 2.000 homens. Sabendo disso, tá? Os alvos prioritários serão os militares franceses, segundo o diretor da inteligência da Rússia. Ele falou, inclusive, que eles sofrerão como todos os franceses que já tentaram chegar em direção à Rússia com uma espada. Fazendo uma referência, né, galera? Aliás, a Rússia é mestre em fazer isso, tá? Toda vez que ela tem que falar das relações com os europeus, eles dão aquela pitadinha, né? Ah, vocês já tentaram com Napoleão, né? Vocês perderam. Pô, Alemanha, já tivemos relações aí, né, na Segunda Guerra Mundial e vocês também perderam. Sempre dando aquela cutucadinha histórica, vai? E inclusive falou que o Macron, o diretor de inteligência, ele não vai reconhecer nesse momento, mas que ele vai reconhecer dentro de um futuro próximo. Professor, você acha que ele está de fato mandando? De novo, tá? Isso é a visão da Rússia, e eu nem sei se a Rússia pensa assim, ou se foi uma declaração dada pelos russos para movimentar a geopolítica no sentido que o Macron está dando cada vez mais apoio para colocar tropas da OTAN no território, certo? Será que os franceses concordam com isso? Será que os militares, os generais, também concordam com essa postura? Será que o Congresso francês concorda com isso? Olha, a Marine Le Pen, ela concorda com que a oposição, né, concorda com uma intervenção maior. Será que os civis franceses concordam também com essa intervenção? Então, penso eu, tá, que pode ter sido também, ou talvez seja verdade, estão mandando militares. Mas caso não estejam, tenha sido uma tática dos russos para dar aquela pressionada em cima do Macron. Ah, falou que vai mandar tropas? Vamos ver o que a população pensa. O que os agricultores que estão protestando contra você, Macron, pensam. O que a oposição francesa vai criticar quando você confirmar que de fato está mandando tropas. Se está ou não, vamos aguardar aí, né, pronunciamentos da França. Se a França já tivesse pronunciado enquanto eu edito o vídeo, confesso, aliás, vou fazer um cortezinho aqui para vocês, tá? E trago aí qual foi a resposta dos franceses em relação a essa acusação dos russos. Como eu prometi, de fato eles responderam e deixaram bem claro que era desinformação da Rússia, que isso não condiz com a realidade. Será? Os Estados Unidos, com Jake Sullivan, garantiram: não mandaremos tropas, e fez questão de garantir de novo isso. O Washington Post, ele publicou, que é uma mídia norte-americana, né? Publicou uma reportagem bem interessante falando da mudança de postura do Biden. E olha que interessante, né? Eles colocaram que no começo do conflito, o Biden, ele deslocou porta-aviões, o conflito assim, né? Quando o Hamas fez o ataque do dia 7 de outubro e Israel foi responder. Fez ali deslocamento de porta-aviões, fez uma série de ameaças e falou que não colocaria linhas vermelhas em agressões israelenses contra os palestinos. A gente percebe que nas últimas semanas, talvez até nos últimos meses, principalmente nos últimos dias, com a iminente invasão em Rafah, a postura do Biden ela mudou completamente. Inclusive hoje, num pronunciamento, o Biden pediu para que os israelenses não ataquem Rafah, falando que Israel já passou muito do ponto e que precisa mudar o seu comportamento geopolítico. A questão que o Washington Post colocou é: por quê? Se a gente teve, por exemplo, o próprio John Kirby garantindo que os americanos não colocariam qualquer linha vermelha. E aí eles colocam o que eu sempre falo para vocês: política interna e política externa. Estamos em meio ao processo eleitoral nos Estados Unidos, em que grande parte da comunidade islâmica americana vota nos democratas. Poxa, se o Biden continuasse tendo uma postura muito agressiva em relação aos palestinos, isso poderia, assim como já fez, tá? Comprometer um pouco a sua popularidade dentre os islâmicos norte-americanos. E querendo ou não, pessoal, Biden, ele tá subindo aí nas últimas pesquisas. Ah, professor, são pesquisas compradas. Cara, não sei, tá? Mas se eram compradas colocando Trump como ganhador, são compradas colocando Biden também. Ah, não, professor, o Trump já tá muito na frente. Eu não sei, tá? Tô pegando aqui as pesquisas oficiais, beleza? Mas é fato que as pesquisas estão dando que o Biden está aumentando a sua popularidade frente ao Trump. E no cenário geopolítico externo, os americanos temem muito um aumento da participação da China e da Rússia no Oriente Médio, coisa que também já vem fazendo até com a ascensão dos BRICS, que aceitaram os Emirados Árabes, o Irã, a Arábia Saudita e alguns outros membros árabes também devem entrar no futuro próximo. Ou seja, tudo não basta de questão política e não necessariamente de questão humanitária. Lembrando, galera, que na minha visão, tá? Eu ainda acho que os americanos coadunam sim com a política israelense, apesar das críticas públicas, já que eles vetaram praticamente todas as propostas de cessar-fogo contra Israel. E também vem construindo um porto na faixa de Gaza, que eles já anunciaram que será controlado por Israel pós-conflito com Hamas.
Ou seja, talvez até a autonomia total da faixa de Gaza para os israelenses. E para finalizar, pessoal, notícia importante também relacionado a uma visita interessante de Stoltenberg, liderança da OTAN. O Stoltenberg fez uma visita à Armênia, liderada pelo Pashinyan. E por que isso é tão emblemático? Porque a Armênia, ela sempre esteve debaixo da asa, vamos colocar assim, dos russos, principalmente na nova ordem mundial. Tanto que, por exemplo, no conflito em Nagorno-Karabakh entre os azeres e os armênios, a Rússia defendia os armênios, enquanto os azeres eram mais influenciados, defendidos, financiados pelos turcos. Só que nos últimos conflitos que aconteceram, os azeres, com apoio da Turquia inclusive, conseguiram ter uma ampla vantagem e conseguiram resgatar grande parte do território de Nagorno-Karabakh. A questão é que a Armênia alegou que a Rússia, para não comprar briga com os turcos e também porque estava gastando muito mais seus recursos com a guerra na Ucrânia, esqueceu seus aliados, como por exemplo a Armênia. A Armênia realizou testes militares, exercícios militares com os Estados Unidos, recebeu a visita do Stoltenberg para a OTAN. A Armênia hoje faz parte do TPI, Tribunal Penal Internacional, que considera o Putin como um criminoso de guerra, tá? E assim, cada vez mais dá declarações contrárias aos russos, colocando os russos como traidores, que não apoiaram a causa armênia quando a Armênia tanto precisou. Ou seja, a OTAN pode estar se aproveitando de mais um rompimento das relações com o Putin para fazer mais um aliado numa região extremamente estratégica que é o Cáucaso, bem próximo ali da fronteira com os russos. Será, pessoal, que o Putin vai aceitar, que tal, nem vai entrar, não é confirmação, hein? Mas que no futuro talvez a Armênia entre para a OTAN? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.